Mais uma vez, amigo gringo. A primeira pergunta é do Francisco Jaquium, que escreveu: como é o mercado de empregadas domésticas em Nova York e quais as diferenças para o nosso mercado? Ok. Bom, a existência de empregadas domésticas depende muito da desigualdade em uma sociedade, né? Porque a família que emprega tem que ter muito mais dinheiro do que quem trabalha. A gente também tem bastante desigualdade aqui, mas não o suficiente para uma família de classe média poder pagar uma empregada para trabalhar todos os dias e nem algumas vezes por semana. O alto salário das empregadas não permite. Uma empregada em Nova York pode ganhar entre 15 e 25 dólares por hora. Isso é equivalente a um salário de 8 a 13 mil reais por mês. Ok, agora, antes de desistir do seu trabalho de cirurgião maxilofacial em Curitiba para trabalhar de doméstica aqui, lembre que o custo da vida em Nova York também é muito mais alto. O aluguel médio de um apartamento de 1 quarto em Manhattan ou Brooklyn é de 3 mil dólares por mês. Resultado: a grande maioria de nova-iorquinos fazem sua própria faxina. Eu faço também, às vezes, se alguém vai visitar. Aqui tem várias perguntas. Ok. O Dot Sour escreveu: amigo gringo, me responde. Por que eu acho a Patrícia lindona? Por quê? Por quê? E Eduardo Felipe escreveu: amigo gringo, me responde. Por que eu acho o Eric lindo? E o Paulo Angélico escreveu: esse canal deveria passar na TV. O Seth é extremamente engraçado. Que sorte que eu não sou superficial, né? Porque poderia até ficar chateado com os elogios para o Eric e a Patty e não para mim. Obviamente, preferiria ser engraçado do que bonito. Que chato deve ser ter os caça-talentos das agências de modelo sempre parando vocês na rua, né? Que isso? Outra pergunta? O A dos Santos escreveu: por que será que acha o Seth parecido com Russell Crowe em Gladiador? Graças a Deus por fim. Quer dizer, não vi o filme, mas imagino que o personagem do Russell Crowe é conhecido pela inteligência, né? Agora, o William Guilherme Sampaio escreveu: amigo gringo, você está planejando assistir o espetáculo Hamilton na Broadway? Ok, para quem não sabe, Hamilton é de longe o musical mais comentado agora em Nova York. Conta a história do Alexander Hamilton, que virou o primeiro-ministro da Fazenda dos Estados Unidos em 1789. É que os americanos adoram musicais sobre a dívida federal e tarifas de importação. Brinks! O cara nasceu pobre no Caribe e ficou órfão, mas conseguiu estudar em Nova York e até virar assessor principal do general George Washington durante a Revolução Americana e ser um dos principais autores da Constituição. E morreu em um duelo de espada. Uau! Mas a parte mais inovadora do show é que a música usada para contar a história do século XVIII é o hip-hop, e o elenco é, na maioria, negro e latino. Agora, se estou planejando assistir? Por agora não, é que é quase impossível conseguir ingressos com o preço original. Tem que comprar dos outros sites e lá os mais baratos são tipo 800 dólares. Quem vai pagar isso? Só quem tem empregada doméstica. Ou duas. Ok, inscreva-se no canal, tô falando sério, e dê um like no vídeo. Pode também nos seguir nas mídias sociais, temos um Snapchat, o Eric também tem, e Facebook e Twitter, etc, etc, etc. E agora sua aula de nova-iorquês, que vem de uma pergunta do Matheus Pereira Xavier
Xavier. 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 Amigo gringo, tenho uma dúvida devido à pronúncia da palavra. Exemplo, I want sandwich. Esse A pronuncia-se A mesmo ou ei? Pergunta sofisticada sobre palavras simples. É o equivalente do português ou uma. E a resposta é a seguinte. Quando a gente fala, vira preguiçoso. Tipo, eu digo, tô feliz em vez de estou feliz. Mesma coisa aqui. Pronunciar A é mais fácil do que pronunciar ei. E por isso a gente usa A quase sempre. É só ei quando queremos enfatizar. Tipo, Patch, may I have a cookie? Claro, toma, pode pegar quanto quiser. No. I just want a cookie. Agora, 2 detalhes. É a mesma diferença na pronúncia de the e the. The para enfatizar. E eu não quero só a cookie. Eu quero vários cookies.